Muitas vezes, a família é o lugar onde deveríamos nos sentir mais vistos, mas para mim, era onde eu me tornava invisível. Passei anos sendo a sombra das conquistas da minha irmã, o ruído de fundo em jantares de domingo e o eterno segundo plano nas fotos de família. Mas o silêncio também é um espaço para construir impérios. Esta não é apenas uma história sobre sucesso financeiro, é sobre o momento exato em que o mundo de quem sempre te subestimou desmorona diante da verdade. Prepare-se para entender que o desprezo pode ser o combustível mais potente para uma virada silenciosa e avassaladora. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som dos talheres batendo contra a porcelana barata sempre foi a trilha sonora da minha invisibilidade. Naquela tarde de domingo, o calor no Rio de Janeiro estava sufocante, do tipo que faz o asfalto de Vila Isabel parecer que vai derreter a qualquer momento. O ventilador de teto da sala de jantar da minha mãe, Dona Arlete, girava com um ruído metálico e rítmico, um clac-clac-clac, constante que parecia marcar o tempo da minha própria insignificância naquela mesa. O cheiro de frango assado com batatas e o aroma forte de desinfetante de lavanda, que minha mãe insistia em usar minutos antes das visitas chegarem, misturavam-se em um ar pesado e denso. Eu estava sentada na ponta da mesa, o lugar que ninguém queria, porque o sol batia direto nas costas, através da persiana quebrada. Mas era ali que eu pertencia, de acordo com a hierarquia não escrita da nossa família. Eu era Lívia, a filha que estava indo. Aqui fazia suas coisinhas. Ao meu lado, o centro das atenções. Como sempre, era Valentina. Minha irmã não falava, ela performava. Cada gesto dela, desde a maneira como segurava a taça de cristal lapidado, que ela mesma deu de presente para minha mãe para garantir que sempre teria algo do seu nível para beber. Até o tom de voz levemente empolado era calculado para ocupar todo o oxigênio do ambiente. Então, mamãe, como eu estava dizendo, o diretor da agência me disse que nunca viu um engajamento tão orgânico quanto o meu nas últimas semanas, Valentina dizia, jogando o cabelo perfeitamente escovado para trás. O som das suas pulseiras de ouro batendo umas nas outras era como um sino anunciando sua presença. Ele disse, Valentina, você tem o brilho que as marcas procuram. E o contrato que assinei ontem? Bom, digamos que as parcelas do meu novo carro não serão um problema. Minha filha, você sempre foi o orgulho da casa, Arlete respondeu, os olhos brilhando de uma forma que eu nunca vi quando ela olhava para mim. Desde pequena, você já mostrava que nasceu para o palco, para as coisas grandes, diferente de outros que preferem ficar escondidos em buracos. Lívia, querida, passe o arroz para sua irmã. Ela precisa se alimentar bem. Está tão magrinha com essa rotina de estrela. Eu estendi o braço e entreguei a travessa de cerâmica lascada. Valentina nem olhou para mim. Ela pegou a travessa, enquanto continuava a descrever o coquetel de luxo em que esteve na Barra da Tijuca, citando nomes de pessoas que minha mãe claramente não conhecia, mas fingia admirar apenas pelo prestígio que emanavam. Eu era, naquele momento, exatamente o que o título desta história diz. Barulho de fundo. Como o som da geladeira velha que dá um estalo de vez em quando, ou o latido de um cão distante na rua. Eu estava lá, mas ninguém realmente registrava minha existência. Senti um nó na garganta, mas não era de tristeza. Era uma sensação fria, metálica, como o gosto de uma moeda de R$1. Durante anos, aquela negligência doeu. Doeu quando não foram à minha formatura de economia, porque Valentina tinha um desfile de moda local no mesmo dia. Doeu quando meu primeiro emprego em uma corretora foi descrito pelo meu tio, o Onofre, como trabalhinho de escritório de digitação. Mas hoje, aquela dor tinha se transformado em um tipo de armadura. E você, Lívia? Tio Onofre perguntou, sem tirar os olhos do prato de comida, mais por obrigação social do que por interesse real. Ainda naquela firma de contabilidade ali no centro, o movimento lá deve estar devagar com essa crise, né? Se precisar, a Valentina pode ver se não tem uma vaga de assistente para você na agência. Cidela, pelo menos você ganha uns brindes, melhora esse visual.
Valentina deu uma risadinha abafada por trás do guardanapo. Ah, tio, a Lívia é muito técnica. O pessoal lá na agência é mais pra frente, sabe? Não sei se ela se encaixaria no perfil dinâmico que a gente exige. Mas claro, se ela quiser ser secretária do meu setor, eu posso tentar dar um jeitinho. Eu olhei para o meu prato. Meus dedos apertaram o garfo com força. Eles não faziam ideia. Não sabiam que eu não trabalhava mais naquela firma há 3 anos. Não sabiam que eu passava as madrugadas estudando algoritmos de trading e operando no mercado asiático enquanto eles dormiam. Não sabiam que a Lívia Técnica tinha fundado uma consultoria de investimentos que operava em silêncio, movimentando milhões para clientes que valorizavam a discrição acima de tudo. Para eles, eu ainda era a menina de óculos que usava roupas de brechó e não sabia se maquiar. Estou bem, tio. O trabalho está estável, respondi, mantendo a voz mais plana e desinteressada possível. No mundo dos negócios, aprendi que a informação é a moeda mais valiosa, e eu não daria a eles nenhum centavo de graça. Estável é a palavra que gente sem ambição usa, disparou Valentina, olhando para as próprias unhas feitas em gel. O mundo hoje pertence aos audazes. Lívia, a quem aparece? Quem não é visto, não é lembrado. Mamãe, você viu que eu comprei aquela bolsa que a senhora queria? A de couro legítimo. Vou trazer no próximo domingo. A conversa voltou a girar em torno das conquistas superficiais de Valentina. Eu terminei minha refeição em silêncio, ouvindo os planos para a festa de 80 anos da minha avó, Dona Efigênia, que aconteceria em 2 meses. Valentina já estava se oferecendo para organizar tudo em um salão de festas badalado. Embora todos soubéssemos que ela esperaria que eu fizesse o trabalho pesado de ligar para fornecedores e organizar as listas, enquanto ela apenas apareceria para as fotos. Ao levantar para levar meu prato até a cozinha, ouvi minha mãe sussurrar para o meu tio. Coitada da Lívia, tão apagadinha. Ainda bem que a Valentina compensa pela família toda. Entrei na cozinha pequena e úmida. O calor ali era ainda pior por causa do forno ligado. Encostei as mãos na bancada de granito antigo e fechei os olhos. Respirei fundo, sentindo o cheiro de gordura e suor. Por um momento, imaginei como seria o ar-condicionado central do meu novo apartamento. Imaginei o silêncio absoluto da cobertura, interrompido apenas pelo som das ondas do mar quebrando na areia do Leblon, a poucos metros da minha varanda. Abri os olhos e olhei para minhas mãos. Elas não tremiam. Eu tinha um plano. A festa da vovó Efigênia seria o palco perfeito. Valentina queria ser vista, pois eu daria a ela algo que ela nunca esqueceria. Mas antes, eu precisava terminar de mobiliar o meu novo mundo. Eu precisava garantir que, quando a cortina caísse, não restasse dúvida sobre quem realmente tinha o controle. Voltei para a sala e Valentina estava reclamando que o vinho estava meio quente. Eu sorri para mim mesma, um sorriso interno e que não chegou aos lábios. Aproveite bem esse vinho, irmã, pensei, porque em breve o gosto da realidade vai ser muito mais amargo. Sair da casa da minha mãe em Vila Isabel era como atravessar um portal entre 2 Brasis completamente diferentes. Enquanto eu caminhava em direção ao ponto de ônibus, desviando das calçadas esburacadas e sentindo o cheiro de asfalto quente e óleo diesel dos coletivos antigos, eu ainda sentia o peso do olhar de desdém da Valentina sobre mim. Eu vestia uma calça jeans gasta e uma camiseta de algodão básica, meu disfarce de filha mal-sucedida. Mas, por baixo daquela roupa simples, meu relógio de pulso, uma peça suíça de edição limitada que eu mantinha escondida na mochila até estar longe o suficiente, marcava o tempo de uma vida que eles sequer conseguiam imaginar. Peguei o ônibus em direção à Zona Sul. Durante o trajeto, encostei a cabeça na janela vibrante e observei a paisagem mudar. O cenário suburbano, com seus sobrados colados uns aos outros, e o comércio popular barulhento, dava lugar gradualmente aos prédios elegantes e arborizados de Botafogo, até que as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas começassem a brilhar sob o sol da tarde. Naquele momento, eu sentia a metamorfose acontecer. A Lívia, barulho de fundo, estava morrendo, e a Lívia, que comandava a Orion Investimentos, assumia o controle. Desci no Leblon.
a poucos metros da Avenida Delfim Moreira. O ar aqui era diferente. Tinha o frescor do salitre misturado com o perfume caro que as pessoas exalavam ao caminhar despreocupadas. Caminhei até o meu prédio, um edifício de arquitetura moderna, com portaria revestida em mármore e segurança 24 horas. O porteiro, seu Vanderlei, um homem que já me conhecia pelo nome e sabia dos meus horários, sorriu e cumprimentou com um aceno respeitoso. Boa tarde, dona Lívia. A encomenda que a senhora esperava da Itália chegou. Já está no seu hall privativo. Obrigada, Vanderlei. Tenha um bom turno, respondi, minha voz agora mais firme, carregando uma autoconfiança que eu jamais demonstraria na mesa de jantar de Dona Arlete. O elevador social era rápido e silencioso. Quando as portas se abriram diretamente na sala da minha cobertura, o silêncio me abraçou. Era um silêncio caro. O chão de taco de madeira nobre brilhava, e as janelas de vidro do teto ao chão emolduravam o Oceano Atlântico como se fosse uma pintura viva e infinita. Deixei minha mochila de lado e caminhei descalça pelo tapete persa até a varanda. O som das ondas quebrando lá embaixo era a única coisa que eu queria ouvir. Ali, eu não era a sombra de Valentina. Ali, eu era a dona de tudo o que os meus olhos alcançavam. Fui até o escritório, um santuário de tecnologia e ordem. 3 monitores grandes exibiam gráficos em tempo real, números verdes e vermelhos piscando freneticamente. A linguagem que eu dominava e que tinha me dado aquela liberdade. Abri meu laptop e vi uma mensagem de um dos meus principais investidores, um empresário do agronegócio de Mato Grosso. Lívia, o aporte foi concluído. Sua estratégia de proteção de capital nos salvou da última oscilação. Parabéns pelo trabalho cirúrgico. Eu sorri, mas logo o som de uma notificação no WhatsApp me trouxe de volta à realidade medíocre da minha família. Era o grupo Família Silva, aniversário da vovó. Valentina. Gente, fechei o salão no Meyer. É um lugar simples, mas arrumadinho. Lívia, como você está com tempo sobrando, preciso que você vá. Lá na quarta-feira confirmar a decoração. Vou te mandar a lista das flores. Não escolhe nada caro, tá? Tem que caber no orçamento que eu e o tio Onofre decidimos. Ah, e vê se não vai com aquela sua cara de cansaço. O dono do salão é meu seguidor e eu quero causar uma boa impressão. Meu sangue ferveu por um segundo. Como você está com tempo sobrando. Valentina achava que meu silêncio era ociosidade. Ela achava que, por eu não postar, cada passo da minha vida no Instagram, eu passava os dias olhando para as paredes. Ela nem desconfiava que o valor daquela cobertura onde eu estava agora poderia comprar 10 salões de festa no Meyer, com o prédio inteiro de brinde. Respirei fundo, sentindo o aroma do café expresso que a máquina automática acabara de preparar. Eu não responderia com raiva. O segredo era a minha maior arma. Digitei apenas: pode deixar, Valentina. Vou dar uma olhada. O plano para a festa de 80 anos da minha avó começou a ganhar contornos mais nítidos na minha mente. Minha avó, Efigênia, era a única que sempre teve um carinho genuíno por mim, embora fosse constantemente silenciada pela personalidade expansiva da minha mãe e da minha irmã. Ela vivia em uma casa de repouso modesta, paga com a pensão apertada do meu falecido avô, enquanto Valentina gastava fortunas em bolsas de marca para manter as aparências. Aquilo me corroía. Naquela noite, enquanto eu tomava uma taça de vinho na varanda, observando as luzes dos carros passando pela orla, eu tomei uma decisão. Eu não apenas revelaria minha fortuna, eu faria isso de uma forma que cada palavra de deboche que eles cuspiram contra mim voltasse como um eco ensurdecedor. Eles querem uma festa arrumadinha, no Meyer, murmurei para o mar, pois eu vou dar para a vovó o aniversário que ela sempre sonhou. E vou ver a cara de cada um de vocês quando perceberem que o barulho de fundo se tornou o rugido do motor que sustenta este mundo. O próximo passo seria contatar o meu concierge. Eu precisava de buffet de luxo, decoração assinada e um transporte que ninguém naquela família jamais imaginou entrar. Mas tudo precisava ser feito pelas sombras. Eu continuaria sendo a Lívia, apagadinha, por mais algumas semanas. Iria ao Meyer, ouviria as ordens de Valentina, aceitaria as críticas da minha mãe sobre o meu cabelo e minhas roupas.
Eu seria a atriz perfeita no teatro da insignificância, esperando o momento exato em que a cortina subiria para o ato final. A vingança, para mim, não era sobre crueldade, era sobre justiça. Era sobre mostrar que o valor de uma pessoa não é medido pelo brilho das pulseiras de ouro que ela exibe, mas pela solidez do império que ela constrói enquanto todos os outros estão ocupados demais falando. Fechei a porta da varanda e o silêncio do Leblon voltou a reinar. Olhei para o relógio. Amanhã eu teria uma reunião com um fundo de investimentos internacional, mas na quarta-feira eu estaria no Meyer, anotando a cor das flores baratas que Valentina escolhera, e o contraste entre essas duas realidades era o que me mantinha focada. A quarta-feira chegou com um mormaço que parecia cozinhar o Rio de Janeiro por dentro. O Meyer, no coração da Zona Norte, fervilhava com o barulho dos camelôs na rua Dias da Cruz e o cheiro de salgados fritos que emanava das lanchonetes de esquina. Eu desci do trem, uma escolha deliberada para manter as aparências, e caminhei até o Espaço Alegria, o salão de festas que Valentina havia escolhido. O lugar era a definição do decadente com esforço. As paredes eram pintadas de um bege encardido. O teto de gesso tinha manchas de infiltração que lembravam o mapa mundi e o ar-condicionado de janela fazia um barulho ensurdecedor, como se estivesse prestes a decolar. O cheiro de mofo disfarçado com desinfetante de eucalipto era quase insuportável. "Você deve ser a irmã da Valentina, né?" perguntou um homem baixo, vestindo uma camisa polo apertada e limpando o suor da testa com um lenço encardido. Era o seu Jorge, o dono do salão. "Ela disse que você viria resolver ali a parte chata. Ela é uma simpatia, né?" Postou um story aqui do salão e já ganhei 10 seguidores. Eu dei um sorriso forçado, sentindo o peso da minha bolsa de couro legítimo, escondida dentro de uma sacola de plástico de supermercado para não levantar suspeitas. Ela é muito comunicativa. Vim ver a disposição das mesas e a lista das flores que ela mandou. Enquanto ele falava sobre como economizar no arranjo para sobrar para o espumante, eu olhava para aquele espaço e sentia um aperto no peito. Não por mim, mas pela minha avó. Dona Efigênia trabalhou a vida inteira como costureira para dar o que comer para minha mãe e para o meu tio. Ela merecia o Copacabana Palace, não um salão que parecia um depósito de cadeiras de plástico decoradas com laços de cetim barato. Meu celular vibrou. Era Valentina. Atendi e a voz dela veio carregada daquela condescendência que me dava náuseas. "Lívia, já está no salão? Olha, não deixa o Jorge te empurrar as flores de época. Elas murcham rápido. Eu quero as tromélias brancas. São baratas e dão um ar de clean. E vê se as toalhas de mesa não estão furadas. No último evento que eu fui, de uma marca de maquiagem, as toalhas eram de linho egípcio. É óbvio que não teremos isso aí, mas tenta fazer parecer menos pobre." "Vou cuidar disso, Valentina", respondi, observando uma barata solitária caminhar pela borda do rodapé. "Mais alguma coisa?" "Sim. Mamãe disse que você está pensando em comprar um vestido novo para a festa. Por favor, Lívia, não compre nada com muito brilho ou muito chamativo. Eu vou usar um modelo exclusivo de um estilista que estou representando, e não quero que as fotos fiquem carregadas com você tentando... Bom, você sabe, tentando aparecer. Fica no básico, um pretinho nada, tá? Beijo, tenho uma sessão de fotos agora." Ela desligou sem esperar resposta. Eu guardei o celular e olhei para o seu Jorge, que me observava com uma mistura de pena e curiosidade. Naquele momento, eu soube que o Espaço Alegria não seria o palco daquela festa. Ou melhor, ele seria o palco de um grande mal-entendido que eu estava prestes a orquestrar. Saí dali e peguei um táxi. Dessa vez permiti-me esse luxo, em direção à casa de repouso onde minha avó morava, na Tijuca. O lugar era limpo, mas triste. Tinha aquele cheiro característico de hospital, misturado com sopa de legumes. Encontrei vovó Efigênia sentada em uma cadeira de balanço no pátio interno, observando um pé de oiti que insistia em crescer entre os muros altos. "Oi, ô vovó", sussurrei, beijando sua testa enrugada que cheirava a talco de rosas. "Lívia, minha menina." Ela sorriu, e seus olhos, nublados pela catarata, mas ainda cheios de vida, brilharam.
Você veio me ver. Como está o trabalho? Sua mãe diz que você está muito cansada. Sempre correndo para lá e para lá no centro. O trabalho está ótimo, vó. Na verdade, está melhor do que eu esperava. Sentei-me no banquinho ao lado dela e segurei suas mãos, que eram ásperas de tantas décadas manejando agulhas e tecidos. Vovó, o que a senhora gostaria de ganhar de presente de 80 anos? De verdade. Esqueça o que a Valentina quer fazer. O que a senhora quer? Ela suspirou. Um som longo que parecia carregar o peso de uma vida de sacrifícios. Passa, minha filha. Eu queria ver o mar. Faz tanto tempo que não sinto o cheiro da maresia. Sua mãe diz que é muito longe, que o trânsito para a zona... Isso é perigoso para uma velha como eu. E eu queria comer um doce de verdade, daqueles que derretem na boca, como os que eu via nas vitrines da confeitaria Colombo quando era mocinha. Mas não se preocupe com isso. A festa no Meyer vai ser boa. Vou rever o Onofre, as primas. Senti uma pontada de raiva que quase me fez perder a compostura. Minha mãe e Valentina privavam uma idosa de ver o mar, que estava a 40 minutos de distância, por pura preguiça e falta de interesse no que não lhes rendia fotos bonitas nas redes sociais. A senhora vai ver o mar, vovó, eu prometo, e vai ser o mar mais bonito da sua vida. Saí de lá com o coração batendo forte. O plano mudou. Eu não iria apenas revelar meu sucesso, eu iria proporcionar à vovó a dignidade que minha família lhe negava. Voltei para o Leblon e, assim que entrei na cobertura, liguei para o meu assistente pessoal na Orion, o Ricardo. Ele era a única pessoa que conhecia a minha história completa e era de uma discrição absoluta. Ricardo, preciso de um favor que foge do mercado financeiro. Quero que você contrate a melhor empresa de eventos corporativos de luxo do Rio. Quero o buffet mais sofisticado, decoração com orquídeas raras e um serviço de transporte executivo com acessibilidade para idosos. Para quando, Lívia? Ele perguntou, já anotando. Os detalhes. Para daqui a 3 semanas, o aniversário da minha avó, mas tem um detalhe. Nada disso pode sair no meu nome. Use uma das nossas empresas de fachada ou o nome de um fundo de investimento. E o local não vai ser mais no Meyer. Consegue reservar o salão privado daquele hotel boutique em frente ao meu prédio? Considere feito. Mas e a sua família? Eles estão esperando a festa no salão do subúrbio, não? Eu olhei para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo sobre as Ilhas Cagarras. Eles vão até o Meyer, Ricardo. Eles vão chegar naquele salão quente e decadente, prontos para reclamar de tudo e me usar como capacho. E é lá que a surpresa começa. Eu vou deixar que a Valentina monte o teatro dela. E quando ela estiver pronta para as fotos, eu vou puxar o tapete. Naquela noite, eu não trabalhei. Fiquei na varanda, bebendo um vinho branco gelado e ouvindo o som do oceano. Eu imaginava a cara da minha mãe ao entrar em uma cobertura no Leblon. Imaginava a Valentina cuspindo o champanhe ao perceber que a irmã, barulho de fundo, era a dona da vista que ela tanto cobiçava. O desprezo deles tinha sido o meu combustível por anos. Agora, esse combustível estava prestes a causar uma explosão que mudaria a dinâmica daquela família para sempre. Eu não estava fazendo isso por maldade, mas por uma necessidade visceral de verdade. A verdade de que o valor de alguém não é o que ela posta, mas o que ela constrói no silêncio. As 2 semanas que antecederam o aniversário da vovó Efigênia foram um exercício de paciência e autocontrole que testaram cada fibra do meu ser. Manter uma vida dupla exige mais do que apenas dinheiro. Exige uma memória impecável para não tropeçar nas próprias mentiras e um estômago de ferro para engolir o orgulho. Eu continuava pegando o trem lotado para Vila Isabel nos finais de semana, vestindo minhas roupas mais simples, enquanto meu cérebro processava transações de alta frequência no mercado de Nova York através do meu celular, escondido sob um jornal dobrado. O grupo da família no WhatsApp era uma fonte constante de microagressões. Valentina postava fotos de vestidos de grife, perguntando qual combinava mais com a aura de sucesso dela, enquanto minha mãe comentava que qualquer coisa ficaria linda na sua filha de ouro. Para mim, as mensagens eram apenas ordens logísticas. Lívia, não esqueça de conferir se o gelo vai chegar a tempo no Meyer. Lívia,
Passe na casa da tia Zuleide e pegue os pratos de doces que ela vai emprestar, porque o salão cobra extra pelo aluguel e temos que economizar onde dá. Naquela terça-feira, eu estava no salão privado do Hotel L'Horizon, no Leblon, o lugar que eu havia secretamente reservado. O contraste era quase cômico. O chão era de mármore Carrara. As paredes ostentavam obras de arte contemporânea, e o aroma que flutuava no ar era uma mistura sofisticada de sândalo e bergamota. Eu estava reunida com a senhora Cláudia, uma das cerimonialistas mais requisitadas do Rio. Dona Lívia, o menu de degustação está pronto, disse Cláudia com uma elegância discreta. Teremos o risoto de lagosta com raspas de limão siciliano e, para a sobremesa, recriamos a famosa torta de damasco da confeitaria Colombo, como a senhora solicitou para sua avó. Quanto à decoração, as orquídeas brancas e azuis serão entregues na manhã do evento. Perfeito, Cláudia. E sobre o transporte? Perguntei, bebericando uma água mineral que custava o preço de um almoço completo em vila. Isabel. 2 vans executivas blindadas e um carro de luxo adaptado para a senhora Efigênia estarão no Meyer às 18 horas em ponto. O motorista tem ordens expressas de dizer que foi um upgrade de cortesia, ganho em um sorteio do salão original, caso alguém pergunte no início. Só revelaremos o destino final quando eles estiverem a caminho. Saí da reunião e, 20 minutos depois, eu estava de volta à realidade do subúrbio. Fui encontrar Valentina e minha mãe em uma loja de artigos para festas no centro do Rio, um lugar barulhento, com corredores apertados e vendedoras impacientes. Valentina estava histérica porque não conseguia encontrar guardanapos de papel na cor pérola que não parecessem papel higiênico de rodoviária. Lívia, pelo amor de Deus, onde você estava? Valentina disparou assim que me viu. Estou aqui há 1 hora tentando decidir isso e você sumida. Sinceramente, parece que você não se importa com a vovó. É muito egoísmo da sua parte não querer ajudar nos detalhes da única festa importante que teremos este ano. Eu estava resolvendo umas coisas do trabalho, Valentina. Desculpe, respondi, mantendo a voz baixa, o tom submisso que ela esperava. Trabalho? Que trabalho? Minha mãe interveio, ajeitando a alça da bolsa de imitação de couro. Lívia, a gente sabe que você faz essas coisinhas de escritório, mas não precisa fingir que é uma executiva de Wall Street. Sua irmã, sim, tem compromissos reais. Ela teve que desmarcar uma publi de shampoo para estar aqui. Valorize o esforço dela. Eu olhei para as prateleiras de plástico barato, sentindo uma vontade quase incontrolável de rir. Se elas soubessem que os detalhes que eu estava resolvendo envolviam um contrato de exclusividade com um dos melhores chefes do país, talvez o tom de voz mudasse, mas eu precisava que o desprezo continuasse. Quanto mais alto o pedestal onde Valentina se colocava, maior seria a queda. Tudo bem, mãe. O que vocês decidiram sobre o bolo? Perguntei, mudando de assunto. Vamos pegar aquele da padaria perto da casa do Onofre, decidiu Valentina. É grande, rende bastante e, com uma calda de chocolate por cima, ninguém vai notar que a massa é seca. Eu vou focar o orçamento nos meus acessórios. Afinal, eu sou a imagem da família. Se eu estiver bem, todos parecem bem. Naquela noite, voltei para a minha cobertura exausta. O peso emocional de ser tratada como um estorvo é exaustivo. Sentei-me na varanda e liguei para Ricardo, meu assistente. Ricardo, quero que você faça uma última coisa. Descubra quanto Valentina deve no cartão de crédito. Eu sei que a agência dela está em crise e que ela está mantendo o estilo de vida apenas com aparências e empréstimos. Já fiz esse levantamento por precaução, Lívia. Ricardo respondeu prontamente. A situação é crítica. Ela está com 3 meses de atraso nas parcelas do carro e o aluguel do flat na Barra está sendo pago pelo tio Onofre, que também está se endividando para sustentá-la. Eles estão vivendo um castelo de cartas. Eu desliguei o telefone e senti uma pontada de tristeza. Não por Valentina, mas pela cegueira da minha mãe e do meu tio. Eles escolheram acreditar na mentira brilhante de uma filha, enquanto ignoravam a verdade sólida da outra. Eles criaram um monstro de vaidade e agora estavam sendo devorados por ele. O dia da festa estava chegando.
O plano estava milimetricamente traçado. Eu já tinha comprado o meu vestido, um modelo de seda crua, minimalista e assustadoramente caro, que eu deixaria guardado no hotel. Para a saída de casa, eu usaria um vestidinho de algodão que comprei em uma liquidação de supermercado. Fui até o espelho do hall e encarei meu reflexo. A mulher que as pessoas viam em Vila Isabel era uma Lívia cansada, de ombros caídos e olhar esquivo. A mulher que eu via no espelho da cobertura era uma estrategista, uma sobrevivente que transformou a invisibilidade em uma arma de guerra. Só mais alguns dias, vovó. Sussurrei para o escuro da sala. A senhora vai ter a sua noite de rainha, e eles vão finalmente aprender que o barulho de fundo pode se transformar no som do silêncio absoluto quando a verdade aparece. Naquela noite, sonhei com o mar, mas não era o mar calmo do Leblon. Era um oceano revolto, cujas ondas lavavam as mentiras da minha família, deixando apenas a areia limpa e a realidade nua. Acordei com o som do meu despertador e um sorriso nos lábios. O jogo estava prestes a começar. O sábado do aniversário de 80 anos da vovó Efigênia amanheceu com um céu de brigadeiro, aquele azul metálico e sem nuvens que é a marca registrada do Rio de Janeiro. Mas, dentro do pequeno apartamento em Vila Isabel, o clima era de tempestade iminente. O corredor estreito estava entulhado de sacolas de roupas, caixas de doces e o cheiro forte de laquê que Valentina usava em quantidades industriais. O barulho do secador de cabelo misturava-se aos gritos da minha mãe, que procurava desesperadamente por um par de brincos que, segundo ela, daria o toque de classe necessário para não passarmos vergonha. Eu estava sentada na cozinha, num canto, comendo um pão na chapa frio e observando o caos. Eu vestia o meu disfarce o final, um vestido de viscose azul marinho, sem corte, que eu havia comprado por R$ 40. Meu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples. Eu era a definição da mulher comum, aquela que você cruza na rua e esquece o rosto 3 segundos depois. Lívia, pelo amor de Deus, você ainda está aí comendo? Valentina entrou na cozinha como um furacão de seda rosa-choque. Ela estava usando um vestido curto demais para um aniversário de 80 anos, mas perfeito para o feed, como ela dizia. Você já conferiu se o bolo saiu da padaria? O Onofre disse que o carro dele está com problema na bateria e não vai conseguir buscar. Você vai ter que ir lá de Uber e levar o bolo no colo para o Meyer. E toma cuidado para não amassar o glacê, porque eu preciso de uma foto dele inteiro antes de cortarem. Valentina, eu estou terminando de me arrumar, tentei dizer, apenas para manter a encenação. Se arrumar? Lívia, você só precisa passar um batom e ir. Ninguém vai olhar para você hoje, aceite isso. Eu, por outro lado, tenho 1.500 convidados esperando os meus stories. Mamãe, olha a Lívia. Ela quer atrasar o cronograma porque decidiu que precisa de tempo. Minha mãe apareceu na porta, terminando de fechar o zíper de um vestido que claramente estava apertado demais. Ela olhou para mim com uma mistura de impaciência e lástima. Lívia, ajude sua irmã. Ela está sob muita pressão. Ser uma figura pública não é fácil. Você não entenderia o peso da imagem. Vá buscar o bolo e nos encontre no salão do Meyer às 6 em ponto. Sua avó já foi levada pelo Onofre para lá. Eu apenas assenti. Saí de casa carregando uma sacola de plástico e fui para o sol escaldante. Mas eu não fui buscar o bolo da padaria. Liguei para o Ricardo. Ricardo, pode cancelar o pedido da padaria do Onofre. Pague o valor total para eles não saírem no prejuízo. Mas diga que houve um erro e o bolo não será mais necessário. O bolo da patisserie já está no hotel? Sim, Lívia, tudo pronto. A senhora Efigênia já está a caminho do Meyer com o seu tio, mas os nossos batedores já estão posicionados para interceptá-los assim que chegarem ao salão. Espaço Alegria. Cheguei ao Meyer por volta das 17h45. O bairro estava no auge da sua agitação de sábado. O som de pagode vindo de um bar próximo, o barulho dos ônibus freando e o cheiro de churrasquinho de gato na calçada criavam a atmosfera que Valentina tanto desprezava, mas que era o máximo que o seu orçamento real permitia. Quando entrei no Espaço Alegria, o cenário era desolador. Valentina estava aos gritos com o seu Jorge.
Como assim o ar-condicionado pifou? Jorge, você tem noção de que eu tenho convidados importantes vindo? Minha maquiagem vai derreter em 10 minutos. E cadê as flores? Isso aqui são as tromélias ou mato que você colheu na linha do trem. Dona Valentina, a senhora pediu o pacote econômico. Jorge tentava se explicar, secando o pescoço com o lenço encardido. O ar-condicionado é velho, não aguenta esse calor do Rio. E as flores foram as que o dinheiro deu. Minha mãe estava sentada em uma das cadeiras de plástico, abanando-se com um guardanapo de papel. Vovó Efigênia estava em um canto, parecendo pequena e perdida naquela confusão. O tio Onofre discutia com um rapaz que trazia as bebidas, reclamando que a cerveja estava quente. Foi nesse momento que os 3 carros pretos, modelos executivos de altíssimo luxo, pararam em fila dupla em frente ao salão, bloqueando o trânsito e atraindo os olhares de todos os transeuntes. O som dos motores era um ronco baixo e poderoso, um contraste absoluto com o barulho de escapamento furado que dominava a rua. Um homem alto, vestindo um terno cinza impecável e usando fone de ouvido, desceu do primeiro carro e entrou no salão. Ele ignorou Valentina e minha mãe e caminhou direto até a minha avó. Senhora Efigênia Silva? Ele perguntou com uma voz profissional e cortês. Sim, sou eu, meu filho, a vovó respondeu, assustada. Houve um imprevisto com as instalações deste local, ele disse, com um sorriso discreto. O seguro e a organização do evento decidiram fazer um upgrade de cortesia. Temos reservas em um local adequado para a importância da senhora. Os carros estão aguardando para levar a senhora e seus familiares. Valentina deu um passo à frente, os olhos arregalados de cobiça e confusão. Upgrade? Como assim? Eu não fui avisada de nenhum sorteio. Quem é você? De que agência você é? O homem apenas fez um gesto em direção à porta. As explicações serão dadas no local, senhorita. Por favor, acompanhem-nos. O tempo é curto e o buffet de lagosta tem horário para ser servido. Lagosta? Minha mãe quase tropeçou nos próprios pés. Onofre, você ouviu isso? Lagosta. Deve ser algum desses concursos que a Valentina participa na internet. Minha filha, você é um gênio. Conseguiu um patrocínio de última hora e nem contou para a gente. Valentina, recuperando a pose rapidamente, abriu um sorriso triunfante para o nada, já pegando o celular para começar uma live. Claro, é um contrato novo, mamãe. Eu queria fazer uma surpresa. Viram, gente? Ela falava para a câmera do celular. Quando você tem brilho, o universo conspira. Estamos saindo desse buraco e indo para um lugar de elite. Acompanhem. Eu fiquei por último. O segurança passou por mim e deu um leve aceno de cabeça, quase imperceptível. Eu entrei no último carro, sentando-me no banco de couro que cheirava a carro novo e limpeza. O ar-condicionado gelado me fez relaxar instantaneamente. Enquanto o comboio cruzava o túnel, Rebouças em direção à Zona Sul, eu observava pela janela. Valentina, no carro da frente, não parava de postar fotos das janelas fumês e dos mimos que Ricardo havia colocado no console. Espumante francês e chocolates. Finos, ela estava certa de que aquele era o seu momento de glória, o reconhecimento final do seu status de influencer. Minha mãe e meu tio estavam extasiados, comentando sobre como a vida da Valentina finalmente tinha decolado. Ninguém perguntou onde eu estava ou se eu estava no carro. Para eles, eu era apenas o volume que preenchia o banco de trás, a sombra necessária para que o brilho de Valentina fosse mais intenso. O que eles não sabiam é que aquele caminho não levava apenas a um hotel. Levava à desconstrução de todas as mentiras que eles contaram para si mesmos durante décadas. E eu estava no banco de trás, em silêncio, sentindo o gosto da antecipação. Quando os carros pararam em frente ao Hotel Boutique no Leblon e os manobristas correram para abrir as portas, o choque no rosto da minha família foi quase palpável, mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. O carro parou suavemente em frente ao Hotel Boutique L'Horizon. Quando a porta foi aberta pelo manobrista, um ar fresco, carregado com o cheiro inconfundível de maresia e de um perfume ambiental sofisticado que lembrava capim-limão e âmbar, invadiu o veículo. Eu desci por último, observando a cena como se estivesse em câmera lenta.
Valentina saiu do carro da frente tropeçando nos próprios saltos, mas sem largar o celular. Ela girava sobre os pés, filmando a fachada de vidro e metal dourado, fazendo beicinho para a câmera e narrando para seus seguidores como é importante saber onde você merece estar. Minha mãe, Dona Arlete, parecia paralisada. Ela segurava a bolsa contra o peito como se estivesse protegendo um tesouro, os olhos arregalados para o lustre monumental de cristal que brilhava através das janelas da recepção. Tio Onofre, por sua vez, tentava manter uma postura de quem estava acostumado com aquilo, mas o jeito como ele ajeitava a gola da camisa de poliéster e olhava para os próprios sapatos gastos denunciava seu desconforto. Valentina, minha filha, isso aqui é o Leblon? Minha mãe sussurrou, a voz trêmula de reverência. Eu nunca imaginei entrar num lugar desses pela porta da frente. Claro, mamãe. Valentina respondeu com uma voz estridente, forçada para o vídeo. Eu sempre digo, se você vibra no luxo, o luxo vem até você. Olá, pessoal. Estamos aqui no Leblon para o aniversário da vovó, cortesia dos meus parceiros. Olhem esse lobby. Eu passei por eles em silêncio e fui direto até a vovó Efigênia, que estava sendo ajudada a sair do carro pelo motorista. Ela olhava para o mar, logo além da avenida, e seus olhos estavam marejados. O som das ondas quebrando na areia, aquele shhh constante e rítmico, parecia acalmá-la em meio ao caos da família. O mar, Lívia, ela disse, apertando minha mão. Ele continua azul do jeito que eu lembrava. E você vai vê-lo de cima agora, vovó. Venha, respondi, ignorando o resto da família que já entrava no saguão, discutindo sobre quem ficaria com a melhor mesa. Pedi licença ao grupo por um momento, alegando que precisava usar o banheiro. Na verdade, subi pelo elevador de serviço até uma suíte que eu havia reservado para minha transformação. Ricardo, meu assistente, já estava lá com a senhora. Cláudia, tudo pronto, Lívia? Ricardo perguntou, entregando-me uma taça de água mineral. O salão privativo está impecável. Sua família já está sendo encaminhada para a cobertura. Eu me despi daquela roupa de algodão barato que me serviu de escudo por tanto tempo. Entrei no chuveiro por 5 minutos, deixando a água quente lavar a poeira de Vila Isabel e o cansaço da simulação. Quando saí, vesti o meu vestido de seda crua. Ele tinha um caimento perfeito, deslizando pelo meu corpo como uma segunda pele. Coloquei meus brincos de pérolas negras e o relógio que era o símbolo da minha independência. Olhei no espelho e, pela primeira vez em anos, não via a Lívia apagadinha. Vi a mulher que construiu um império no silêncio. Quando as portas do elevador social se abriram no último andar, o salão estava banhado pela luz dourada do pôr do sol. A decoração de Cláudia era um sonho. Orquídeas brancas e azuis em vasos de cristal, velas perfumadas e uma mesa de buffet que parecia uma obra de arte. Mas o que mais me chamou a atenção foi a minha família. Eles estavam agindo como se tivessem ganhado na loteria, mas com aquela vulgaridade de quem não sabe como se comportar. Valentina estava tentando dar ordens aos garçons, exigindo que eles segurassem a luz para suas fotos. Tio Onofre já tinha descoberto onde ficava o bar de uísque e minha mãe estava passando o dedo nos móveis para ver se havia poeira, ou talvez apenas para sentir a textura da madeira cara. Vovó Efigênia era a única que parecia em harmonia com o lugar. Ela estava sentada em uma poltrona de veludo, virada para a janela, observando o horizonte com um sorriso sereno. Aproximei-me dela e toquei seu ombro. Está gostando, vó? Ela se virou e, por um segundo, não me reconheceu. Seus olhos percorreram meu vestido, meu rosto, minha postura. Quando percebeu que era eu, um sorriso de puro orgulho iluminou seu rosto. Você está linda, minha pequena. Parece uma rainha. O que é isso? A voz de Valentina cortou o momento como uma navalha. Ela se aproximou, com uma taça de espumante na mão e o rosto carregado de inveja. Lívia, de onde você tirou esse vestido? E esse relógio? Você roubou isso da sessão de fotos de alguém? Valentina, por favor, é o aniversário da vovó. Respondi com calma, sentindo a adrenalina começar a subir. Não venha com essa. Minha mãe se aproximou também, as bochechas coradas pelo álcool. Lívia, que falta de respeito é essa? Sua irmã consegue todo esse patrocínio, essa festa maravilhosa.
E você? Aparece querendo se vestir melhor que ela? Querendo chamar mais atenção que a aniversariante? Vá agora trocar essa roupa. É, Lívia. Tio Onofre chegou por trás, balançando um copo de uísque com gelo. Ficou feio para você. Todo mundo aqui sabe que você não tem onde cair morta. Esse figurino aí deve ser alugado com o dinheiro que a sua mãe te dá para o mercado. Eu respirei fundo. Senti o cheiro das orquídeas e o frescor do ar-condicionado. Olhei para cada um deles. O desprezo, a arrogância, a cegueira deliberada. Estava na hora. Garçons começaram a servir o jantar. O risoto de lagosta foi recebido com exclamações exageradas por Valentina, que não parava de marcar marcas famosas em seus posts, mesmo que nenhuma delas tivesse qualquer relação com o evento. Em um dado momento, a música ambiente baixou e vovó Efigênia, sentindo-se mais corajosa pelo carinho que recebia, olhou para mim. Lívia, querida. A voz dela ecoou no salão agora silencioso. A Valentina contou tanto sobre a vida dela na Barra, sobre as viagens. Mas e você? Você nunca fala de você. Onde você está morando agora, minha filha? Sua mãe disse que você estava dividindo um quartinho no centro para ficar perto do trabalho. Um silêncio súbito caiu sobre a mesa. Valentina tomou um gole longo de champanhe, pronta para soltar uma piada ácida. Minha mãe inclinou-se para a frente, com um sorriso de escárnio, esperando que eu confessasse minha mediocridade. Eu coloquei meu talher suavemente sobre o prato de porcelana. Olhei diretamente nos olhos da minha avó, mas com a visão periférica captando a expressão de cada um ali. Na verdade, vovó, comecei, minha voz saindo clara, firme e aveludada. Eu não moro mais no centro há muito tempo. Hoje em dia, eu moro aqui mesmo, no Leblon. Valentina deu uma risadinha engasgada. No Leblon? Onde? Embaixo da ciclovia? Ignorei a interrupção. Moro a 2 blocos daqui. É apenas uma cobertura pequena, de frente para o mar. Tem uma vista parecida com esta, talvez um pouco mais ampla. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Valentina, que estava com a taça nos lábios para um novo gole, simplesmente cuspiu o champanhe de volta no cristal, tossindo e borrando o batom caro. Minha mãe empalideceu instantaneamente. A cor fugiu de seu rosto como se ela tivesse visto um fantasma, as mãos começando a tremer sobre a toalha de linho. Tio Onofre soltou um assobio longo e baixo, olhando de mim para o luxo ao redor e depois de volta para mim. Ora, 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 ele murmurou, o copo de uísque parado no ar. O que você disse, Lívia? Uma cobertura? No Leblon? Exatamente. Tio, levantei-me da cadeira com uma elegância que os deixou mudos. E esta festa não é patrocínio de nenhuma agência da Valentina. Fui eu quem organizei tudo. Fui eu quem paguei por cada orquídea, por cada grama de lagosta e por este salão. Porque a vovó merece o melhor e eu cansei de ver vocês a negligenciando enquanto fingem uma vida que não possuem. Valentina tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ela olhou para o próprio celular, o aparelho que era seu mundo, e pela primeira vez ele pareceu pequeno e insignificante. O barulho de fundo tinha acabado de se tornar a única melodia audível na sala. O silêncio que se instalou naquele salão no topo do Leblon era diferente de qualquer silêncio que eu já tivesse experimentado na mesa de jantar em Vila Isabel. Não era o silêncio da indiferença ou da invisibilidade. Era o silêncio do choque, do peso da realidade esmagando meses, talvez anos, de mentiras cuidadosamente construídas. Valentina permanecia estática, com o champanhe escorrendo pelo seu vestido de seda rosa, manchando o tecido que ela tanto se orgulhava de exibir. Minha mãe, Dona Arlete, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ela olhava para mim com uma mistura de pavor e uma súbita e quase vergonhosa reverência. Cobertura? Valentina finalmente conseguiu articular, a voz saindo fina e trêmula, desprovida de toda a arrogância habitual. Você está mentindo. É impossível. Você trabalha num escritório de contabilidade, Lívia. Eu vi os seus olerites em cima da mesa ano passado. Você ganha uma miséria. Eu dei um passo em direção à mesa, meus saltos ecoando suavemente no mármore. O som era firme, decidido.
Aqueles olerites eram da minha antiga empresa, Valentina. Eu os deixei lá de propósito, porque sabia que você remexia nas minhas coisas toda vez que eu saía para trabalhar. O que você não viu, e o que você nunca se deu ao trabalho de perguntar, foi o que eu fiz nos últimos 3 anos. Enquanto você passava as tardes em salões de beleza, que não podia pagar para tirar fotos de produtos que recebia de graça, eu fundei a Orion Investimentos. Comecei com capital próprio, operando no mercado internacional, enquanto a casa estava silenciosa. Hoje, eu gerencio o patrimônio de pessoas que você só vê em revistas de economia, as mesmas revistas que você usa como fundo para suas fotos de estilo de vida. Tio Onofre soltou o copo de uísque sobre a mesa com um baque surdo. Ele olhou para as mãos, depois para o ambiente luxuoso ao redor. Então, essa festa toda não foi a Valentina? Ele perguntou, a voz carregada de uma desilusão amarga. Ela disse que tinha fechado um contrato de embaixadora com o hotel. Ela me pediu R$ 5.000 emprestados para custear os extras da organização. O olhar de Valentina caiu para o prato de risoto intocado. A máscara tinha caído. Ela mentiu para você, tio Onofre, eu disse, sentindo uma pontada de pena, mas mantendo a firmeza. Valentina não tem contrato com este hotel. Na verdade, a agência dela está em processo de falência. Ela deve 3 meses de aluguel do flat na Barra e o cartão de crédito dela está bloqueado por falta de pagamento. Eu sei disso porque eu comprei a dívida da agência dela através de uma das minhas holdings. Tecnicamente, Valentina, você trabalha para mim agora. Ou melhor, você deve para mim. Minha mãe soltou um soluço baixo. Por que você não contou, Lívia? Por que nos deixou acreditar que você era apagadinha? Barulho de fundo? Completei a frase dela, sentindo o peso de anos de negligência subir pela minha garganta. Eu não contei porque eu queria ver até onde a vaidade de vocês iria. Eu queria ver se, em algum momento, alguém nesta família me olharia nos olhos e perguntaria como eu estava, não por obrigação, mas por interesse real. Mas tudo o que eu recebi foi desprezo. Vocês me usaram como o degrau para que a Valentina pudesse subir em um pedestal de papelão. Vocês deixaram a vovó em uma casa de repouso sem o mínimo de conforto, enquanto celebravam uma vida de aparências que custava o dinheiro do tio Onofre e a minha paciência. Vovó Efigênia, que até então assistia a tudo com uma calma transcendental, segurou minha mão. Seus dedos eram quentes e transmitiam uma paz que ninguém mais naquela sala possuía. Deixe para lá, minha filha. Ela sussurrou. O mar. Olhe para o mar. Ele não se importa com quem faz mais barulho. Ele apenas é. Eu olhei para ela e sorri. O primeiro sorriso verdadeiramente genuíno daquela noite. Você tem razão, vó. Virei-me para o restante da família. Valentina estava chorando agora, mas não era um choro de arrependimento. Era o choro de quem perdeu o palco. Minha mãe tentava se aproximar, talvez para me abraçar, talvez para começar a pedir desculpas e favores. Mas eu fiz um leve sinal com a mão para que ela ficasse onde estava. A festa vai continuar. Eu anunciei para os garçons e para a família. Comam a lagosta, bebam o champanhe e aproveitem o luxo que vocês tanto amam. Mas amanhã as coisas mudam. Tio Onofre, eu vou quitar a dívida que a Valentina fez com o senhor, mas quero que o senhor se comprometa a parar de sustentar as mentiras dela. Mamãe, a senhora vai continuar em Vila Isabel, mas eu vou contratar uma pessoa para cuidar da casa e da senhora, para que não precise mais depender das migalhas da carreira da Valentina. E eu? Valentina perguntou, a voz embargada. Você, Valentina, vai ter que aprender o que significa trabalhar no silêncio. Eu não vou te dar um centavo. Vou te dar algo muito mais valioso. Uma chance de recomeçar do zero, sem filtros e sem seguidores comprados. Se você quiser, e pode trabalhar na recepção da minha empresa como estagiária. Vai aprender a servir café e a ouvir antes de falar. Se não quiser, as dívidas do seu cartão continuam lá, e o banco não é tão paciente quanto eu. O jantar prosseguiu, mas o clima era de um funeral para o ego de todos eles. Eu não sentia a satisfação mesquinha que achei que sentiria. O que eu sentia era uma leveza imensa. A vingança não tinha sido sobre destruir a minha família, mas sobre destruir a ilusão que os mantinha cegos.
Ao final da noite, enquanto os carros executivos esperavam para levá-los de volta às suas realidades, eu acompanhei vovó Efigênia até o meu próprio carro. Para onde vamos, Lívia? Ela perguntou, ajeitando o xale nos ombros. Para casa, vovó. A sua nova casa. A cobertura tem um quarto maravilhoso que dá de frente para o sol nascente. A senhora vai ver o mar todos os dias, do momento em que acordar até a hora de dormir. E nunca mais mesmo, a senhora será tratada como um detalhe esquecido em um salão de festas quente no subúrbio. Entramos no carro e o motorista deu partida. Pelo vidro fumê, vi minha mãe e Valentina paradas na calçada do hotel, olhando para o veículo que se afastava. Elas pareciam pequenas diante da imensidão do Rio de Janeiro. O trajeto até a minha cobertura foi curto, mas pareceu uma eternidade de gratidão. Quando entramos no meu apartamento, o silêncio do Leblon nos recebeu novamente. Abri as grandes janelas de vidro e deixei a brisa noturna entrar. Vovó caminhou até a varanda e respirou fundo. Tem cheiro de liberdade, Lívia, ela disse, fechando os olhos. Tem sim, vó, tem sim. Eu me encostei no parapeito e olhei para as luzes da orla. Eu não era mais o barulho de fundo. Eu era a maestrina da minha própria história. O mercado financeiro me ensinou a ler gráficos e tendências, mas a vida me ensinou que o maior investimento que alguém pode fazer é na própria verdade. Dormi aquela noite com o som das ondas. No dia seguinte, o sol nasceu mais brilhante. Eu tinha uma reunião importante às 9 da manhã, mas antes preparei um café para a vovó e sentamos juntas para ver o mar. A vida real, sem filtros e sem plateia, era muito mais bonita do que qualquer story no Instagram poderia mostrar.